Bem, a aula de hoje é uma questão muito importante que nós vamos estar falando, que é muito importante quando a gente fala, eh, da área que a gente atua, que é com crianças muito pequenas. A gente falou até agora de muitas coisas. Falamos do próprio desenvolvimento infantil, como ele se dá, né, como ele ocorre. Nós falamos de diversas condições, que são riscos para o atraso do desenvolvimento. Enfim, e hoje nós vamos estar falando de uma coisa muito importante que faz parte da nossa realidade. Porque eu sempre falo, para a gente poder atuar com crianças com atraso do risco de desenvolvimento, a gente precisa conhecer o desenvolvimento infantil como ele é, ou seja, o desenvolvimento típico, para que a gente possa, inclusive, saber distinguir e perceber os atrasos. Mas para você conseguir perceber os atrasos ao desenvolvimento, você precisa ter um norte, né? Como é que atraso é esse? Em que nível que ele dá? Como ele se dá? Em quais áreas de desenvolvimento que ele se dá? E para poder ter esse norte, só existe uma forma, uma maneira, que é através da avaliação. Ela é imprescindível para que a gente possa ter esse norte bem estabelecido, para que a gente possa saber se o, como essa criança realmente está, compará-la dentro do seu próprio desenvolvimento, saber em qual nível, em quais áreas e setores que ela tem, apresenta mais atraso, e realmente o nível desse atraso. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre avaliação e teste de desenvolvimento. Então, quando a gente fala em avaliação, a gente também precisa falar de testes, ou seja, quais instrumentos, eu usei teste, mas a gente podia usar a expressão instrumento, né? Quais instrumentos que existem hoje dentro da nossa realidade que possam ser usados para avaliar as nossas crianças? Tem gente que desconhece completamente a aplicação de instrumentos para avaliar. E dentro da área, né, do desenvolvimento infantil, eles são essenciais. Então, eu trouxe hoje na nossa aula alguns exemplos de instrumentos de avaliação e o mais importante que a gente usa dentro da nossa realidade educacional, que eu vou discutir com vocês, para que a gente saiba aplicá-los, assim, não aplicá-los, porque eu não estou treinando vocês, mas a gente tenha consciência da sua existência, mas um deles a gente possa utilizar da melhor forma possível, tá? Então, hoje o objetivo da aula é esse. Extremamente importante essa aula de hoje com relação a isso, tá? Então, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Compreender a importância da avaliação do desenvolvimento infantil, porque ela é realmente o nosso ponto de partida, o nosso norteador dentro da nossa atuação na precoce. Conhecer os testes mais utilizados na prática clínica e educacional, tá? Porque a gente por que conhecer os mais utilizados na prática clínica e educacional? Porque por muitas vezes a gente recebe relatórios que vêm de fora, de outras instituições, né? Do SARA, por exemplo, Hospital da Criança ou clínicas particulares, com aplicação de testes específicos que foram utilizados com essa criança. Então a gente olha e não sabe o que que é e fala, ué, mas o que que quer dizer isso? O fato da gente conhecer e saber da existência desses testes e que eles foram aplicados vai fazer com que a gente compreenda melhor ainda essa criança. Então a gente vai ler aquele relatório que é nos ofertado, o relatório ou médico, ou psicopedagógico, ou relatório do psicólogo, e a gente vai ter conhecimento do que está sendo escrito lá, tá? Distinguir entre testes de triagem e diagnóstico, eu vou explicar direitinho a diferença, o que é e a diferença de um para o outro para vocês, e identificar faixas etárias de avaliação para cada instrumento, porque hoje existe uma gama, uma centena de testes de avaliações para diferentes áreas. E eu trouxe aqui para vocês os que a gente mais utiliza, principalmente para precoce, para a área educacional. Então, a gente precisa saber da existência deles e vai falar, não, para nossa aplicabilidade, o que é mais útil é esse ou aquele, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar, pode perguntar durante a aula, tá? A importância da avaliação. Primeiro de tudo,
detectar atrasos ou desvios no desenvolvimento. Já pode ter acontecido com vocês, assim, que quem já está na prática atuando na educação especial, de receber aquela criança com HD ou com uma suspeita para um atraso, mas uma coisa que não está muito bem definida. Então, quando a gente avalia, a gente e às vezes a gente avalia e percebe que aquilo que foi falado para a família, que a família trouxe, não é bem a realidade do que a gente está vivenciando ali no dia a dia. Então, aplicar, avaliar as crianças traz isso bem claro, detecta realmente quais são os atrasos ou desvios que podem estar acontecendo no desenvolvimento daquela criança. Os objetivos principais da gente, quando a gente avalia, planejar as intervenções de forma precoce. Por quê? Porque esse é o objetivo real da precoce. A sua atuação de forma contundente para que aquela criança não tenha minimizar as sequelas daquela suspeita, daquele atraso que se encontra presente na criança. Por quê? Porque a gente trabalha com a neuropraticidade. A gente trabalha naquela janela do desenvolvimento em que há grande potencial de conexões cerebrais acontecendo, né? Das sinapses acontecendo. Então, a gente intervém exatamente nisso para buscar minimizar as sequelas do envolvimento. Monitorar o progresso ao longo do tempo. Então, quando eu falo em monitorar o progresso ao longo do tempo, é importantíssimo, porque existe esse mito, esse hábito, principalmente quando a gente fala na educação, de avaliar a criança uma vez só e pronto, né? Não tem esse hábito de acompanhar o progresso no desenvolvimento dessa criança. Não. Como é que eu vou saber se a minha intervenção, o meu trabalho, os meus objetivos traçados estão sendo realmente eficazes? Se aquilo que eu planejei está acontecendo, é através do acompanhamento dessa criança. Então, a gente avalia essa criança agora, né? Os estudos mostram que após 3 meses de intervenção, você já tem, ainda mais com crianças tão pequenas, você já tem sim os resultados daquela intervenção, então seria necessário uma reavaliação para acompanhar e verificar realmente quais os pontos que essa criança evoluiu ou ela está em evolução, né? E se houve algum regresso. Então, a gente precisa fazer o acompanhamento do progresso dessa criança. Não dá para você avaliar apenas uma vez e não avaliar mais. Passar um ano letivo inteiro sem avaliar essa criança. É preciso fazer o acompanhamento. Então, a avaliação tem isso. Você conseguir identificar em quais os pontos que foram avançando naquela criança ou não. E apoiar o diagnóstico para transtornos, principalmente porque, de novo, chegam para a gente muitas crianças que a família trazem relatos de comportamentos que são disruptivos, né? Que são comportamentos que são inadequados, enfim. E a gente começa a observar durante o dia a dia na prática que não é bem isso, né? Que tem sim uma questão comportamental, mas não está ligada ao neurodesenvolvimento. Pode ser outras questões. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento para a gente saber fazer essa avaliação de forma clara e fazer também a reavaliação para acompanhamento, para a gente poder falar, ó, não era bem isso que a gente estava suspeitando. Essa criança começou a se desenvolver, eram por outras causas, e daí por diante. Um exemplo de que eu já vivenciei foi eu costumo fazer muitas avaliações, né? Às vezes as escolas me chamam e tudo mais. Eu fui em uma das creches da Cruz de Malta fazer uma palestra, me fiz a avaliação de uma criança, que havia uma forte suspeita que essa criança era TEA. E na aplicação da avaliação, né, eu detectei que no problema não é ela tinha realmente movimentos estereotipados, não tem algumas coisas, mas ela não era TEA. O que que acontece? Eu percebi durante a avaliação, primeiro, que ela tinha um déficit cognitivo severo, profundo, mas principalmente durante a avaliação, eu percebi que ela estava tendo muitos espasmos, ela estava tendo umas crises convulsivas, ela fazia o tempo todo os espasmos e ninguém tinha percebido. E aí eu alertei, eu falei, olha, ela está tendo os espasmos, ela está tendo as crises convulsivas, isso precisa ser visto e revisto. Não, porque pareciam estereotipismo, mas não eram.
E aí, o problema era muito mais o déficit, as lesões estavam sendo causadas do déficit cognitivo dela. Então, eu falei, olha, ela pode até ter alguns traços, mas ela não é TEA, ela está precisando muito mais do acompanhamento neurológico com relação às crises. Então, foram atrás, verificaram a família e realmente fechou um diagnóstico de uma síndrome, e ela estava tendo realmente as crises convulsivas e entrou-se com a medicação. Então, ao fato de avaliá-la corretamente, ajudou ela a sair. Imagina, com tantas crises convulsivas, com tantos espasmos, essa criança teria sequelas muito mais graves do que, né, a suspeita de um comportamento, porque o TEA mesmo não é medicamentoso, gente. Para TEA não tem medicamento. O que tem para medicamento são para as comorbidades associadas ao TEA. Aí sim se medica para TDAH, né, e para os problemas intestinais, para as crises convulsivas e daí por diante. Mas para TEA não existe medicamento. Para TEA existem as terapias comportamentais, principalmente, as terapias, os atendimentos, a intervenção precoce para ajudar nessa questão do neurodesenvolvimento dessa criança. Lembre-se disso, tá? Dúvidas até aqui? Então, por que avaliar, né? Uma questão muito importante. Por que que a gente avalia, né? Então, a gente avalia porque avaliar faz parte do processo de acompanhamento e desenvolvimento das crianças, né? A gente avalia a aquisição de habilidades e essa avaliação ela pode ir desde o nascimento até a adolescência, né? Então, principalmente, nós avaliamos com objetivo, quando a gente fala no desenvolvimento infantil, para identificar precocemente possíveis riscos ou atrasos que essa criança, de riscos para atraso ou atrasos que essa criança pode ter, né? Porque, baseado na avaliação que a gente realiza, a gente pode realizar intervenções adequadas e personalizadas que vão impactar. Então, lembra que o nome do programa, né? Qual é o nome do nosso programa, né? Ele é o programa de intervenção precoce individualizada. Então, lembre-se, a intervenção na precoce é individualizada. A avaliação é individualizada e a intervenção é também individualizada. O objetivo principal da gente é fazer com que a gente tenha ali a modulação entre 16 e 18 crianças e essa intervenção ela vai acontecer mediante a necessidade individualizada de cada criança. Então, por isso que a gente tem lá a pasta para cada criança. Em cada pasta, a gente vai ter todos os documentos que precisa ter, com tudo que essa criança precisa ter, a ficha dela, né? A ficha funcional dela, a gente chama de folha de rosto, com todas as informações, o PIB, relatório, taranã, entrevista individualizada para cada criança. Lembrem disso, dentro da precoce, cada criança tem a sua pastinha. O pessoal de Sobradinho tá aí? Tem gente de Sobradinho aí, sim, eu já vi. Pessoal de Tô aqui, Sobradinho. professor. Vocês ainda é a pasta física ou já passou a ser ou é tudo tá no Drive? É física. Física? Vocês ainda usam a física, né? Isso. Tem alguém de outra precoce aí? Não? Oi? Combina mesmo avaliação funcional física. Deu para ouvir? Não deu para ouvir, não, querida. Cortou. Agora tá. Tá cortando. Tenta de novo aí para a gente te ouvir. Peraí, como da internet. Agora foi, pode falar. Do PIB, que é o Planejamento Bimestral Interventivo no Drive. Temos a avaliação funcional e física na pasta, mas não é obrigatória. Temos também os registros de observações físicos, que passaram a não ser mais obrigatórios. E temos a ficha evolutiva também, que passou a não ser mais obrigatória. E temos as informações médicas do aluno, anamnese, né? E isso está no Drive ou físico? Isso está no físico. No Drive está o PIB, que é o Planejamento Bimestral Interventivo. Se a pessoa precoce é a? Sobradinho.
Sobradinho. Então, tá um misto entre físico e online, né? Drive, né? Correto. Isso, aqui. Tem precoces que ainda é tudo físico. Gente, eu vou explicar que esse físico, o que é esse drive. Já já eu explico para quem não conhece, tá? Já vou explicar. E tem precoce, por exemplo, precoce Taguatinga, Taguatinga Sul, se eu não me engano, eu acho que a 68 é físico, essas aí, tem qual outra? Acho que do Riacho, tá tudo online. Tudo online. O que é? Nós temos documentos obrigatórios a serem preenchidos das crianças, que fazem parte, né, dessa construção do atendimento da criança. Esses instrumentos que servem para avaliar, para acompanhar, né? Instrumentos de entrevistas e tudo mais. Antigamente, cada criança tinha sua própria pasta. Sabe aquela pasta de papel que a gente pendurava no arquivo? Nós tínhamos os arquivos, então a gente tinha cada pasta. Então, se a gente tinha 16 crianças, 17, 18, eram 18 pastinhas que a gente tinha. E nessa pastinha constava todos esses documentos. Eu vou postar esses documentos, é um dos materiais que ainda conteúdo que eu vou trazer para vocês. E aí, essa pastinha continha todo esse material. Então, quando eu falava físico, porque eles realmente eram impressos, era papel mesmo, papelzinho mesmo, né? Então, a gente tinha a pasta com os papéis, a gente preenchia toda a documentação. Então, se a criança ficava 4 anos na precoce, a pasta ficava bem grossa, assim, né? Cheio desses papéis. E hoje, depois da pandemia, porque houve um período que o atendimento foi online, a maior parte desses documentos passaram a ser digitalizados ou passaram a ser distribuídos apenas online. Ou seja, a gente preenche esses documentos online pelo Drive. Então, a coordenação abre as pastas de cada aluno online pelo Drive e nós preenchemos essa documentação online. Entendeu essa diferença? Por isso que eu falei físico e online. Tem precoce que já está totalmente online. Todos os documentos já foram digitalizados e estão online. Mas tem precoce que ainda não tem, porque não tem uma boa internet, e daí por diante, precisaria disponibilizar uma internet de qualidade para os professores, ainda apresenta a pasta física. Tá certo? Entenderam isso aí? Uhum. Quem está falando aí que eu não estou entendendo? Está com o microfone ligado? Tá. Tá certo? Então, isso. Então, a gente tem na precoce os documentos próprios, né, que nós utilizamos para essa avaliação, esse acompanhamento, e aí nós trabalhamos com esses materiais para avaliar a criança. Então, gente, eu sou a maior defensora da avaliação da criança. Não tem como você ter um ponto de partida se você não sabe onde você quer chegar. Você tem que ter ali, se você. O que eu vou fazer? O que essa criança necessita? Só tenho essa certeza se eu avaliar. Entendeu? Isso para mim é imprescindível, não é, é de suma importância quando a gente fala de criança e do seu desenvolvimento. Então, a gente tem os documentos e não pode abrir mão desses documentos, né? Como a colega falou, que alguns documentos deixaram de ser obrigatórios, né? Não vou entrar no mérito dessa discussão, mas nós precisamos avaliar as nossas crianças. Não existe essa possibilidade de não avaliar, porque senão a gente não tem como planejar, tá? Tem que ter esse ponto de partida. Principalmente, gente, eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que estão atuando na precoce há muito tempo e já tem know-how, já tem experiência, né? Transformaram, às vezes, tem conhecimento, bate o olho, falou, essa criança é isso. Mas, principalmente para quem está iniciando na precoce, que não tem essa experiência, que não tem esse know-how, como é que ele vai criar raízes, ele vai ter certeza de como intervir, de como atender essa criança, gente? Qual a garantia que ele vai ter de que ele está realmente seguindo no direcionamento certo? Sim, Márcia. Pode falar. Eu queria perguntar se eles tiraram a ficha evolutiva esse ano. Veio um documento do ano passado, né, lá da SUBIP, da SUBEP, da Divisão de Ensino Especial, de que esses documentos aí que a Daniele falou, eles não passariam, seu preenchimento não ser obrigatório, né? Estão lá, eles existem,
mas não seria obrigatório, porque e seria lançado um documento substitutivo para esse, que seria o PEI, né? Que substituiria esses outros documentos, mas até agora esse PEI também não trouxe, ele não foi lançado para substituir. Então, lançou-se uma normativa de que não seriam obrigatórios, mas não trouxe outro documento para substituir, como orientador para essa avaliação, né? Então, é uma questão ainda complexa que geraria muita discussão, que eu acho que agora a gente não valeria a pena eu discutir esses temas, né? Foi isso, Márcia. Tá, obrigada. Janaína, eu Teria queria que só ter um PEI para aproveitar, substituir, mas o PEI ainda não foi lançado. eu queria aproveitar só para dizer que no CI7 eu vivi isso só da pasta física, e lá no CI4 online. A evolução, a diferença é muito grande no trabalho da gente, nessa sequência e nesse acompanhamento dessa criança. E eu sou uma defensora assim, muito da ficha evolutiva. Ela ali, se você consegue avaliar ela, em princípio, pela ficha evolutiva, né, na minha forma de pensar, né? Poxa, você consegue ver o que ela está fazendo, onde ela precisa chegar, né? Assim, eu gostava muito de trabalhar partindo da ficha evolutiva. Porque ela é um instrumento de avaliação, né? De avaliação e acompanhamento do desenvolvimento, né? Então, a gente precisa ter. Não podemos abrir mão, gente. Isso para mim, abrir mão de um instrumento de avaliação, seja qual for ele, pode ter críticas, mas um instrumento de avaliação para o desenvolvimento, a gente está perdendo muito como profissionais, e principalmente para os que estão chegando. Como é que vai ser o norte desses profissionais que ainda não tenha a experiência, aquele know-how? Eles precisam ter de um ponto de partida, uma segurança, né? Uma âncora para o seu barco ficar firme. E isso se dá através da avaliação, principalmente. Porque quanto mais você avalia, mais você vai conhecendo tanto aquela criança quanto os próprios aspectos do desenvolvimento infantil. E aí você vai ficando cada vez com mais segurança. Então, isso não tem como a gente pensar em outro sentido e não dar a devida importância para isso, né? Então, ficou dúvida no que eu disse até agora, do que é avaliar, da importância de avaliar? Ficou dúvida para vocês? Tudo certinho? Então, na educação, a avaliação também temos, assim, a gente fala na parte clínica, mas quando a gente fala de educação, ainda mais hoje, da realidade que a gente vivencia. A gente vivencia uma realidade na educação que não tem mais turmas que não sejam inclusivas. Todas as turmas são inclusivas. Mesmo que a gente tire a parte da educação especial, nas escolas regulares, todas as turmas são inclusivas. E se a gente está falando de turmas inclusivas, a gente está falando de alunos com necessidades especiais. Então, também dentro dessas turmas inclusivas, não existe uma visão que não seja essa avaliação. Porque se nós estamos falando de crianças que têm necessidades educacionais especiais, elas vão precisar dessas avaliações individualizadas. Então, é muito importante a gente ter consciência que é um mal do professor. O professor fala, não vou avaliar. Ou então avalia as crianças assim. Como é que se você não avalia as questões individuais, o que você vai fazer? Você vai nivelar todo mundo ali igual? Geralmente, qual é a tendência? Nivelar todo mundo por baixo. Botar todo mundo, vai fazer um relatório igual para todo mundo? Aí nivela todo mundo por baixo e às vezes aqueles que têm mais potencial ou aqueles que estão realmente com muita dificuldade ficam aqui nos extremos. A avaliação está aí para fazer essa diferenciação clara e você poder fazer essas intervenções mais pontuais com essas crianças, principalmente com as turmas inclusivas. Não tem essa possibilidade hoje de não ter esse conhecimento sobre avaliação. Então, a avaliação na educação ela é exatamente usada para entender esse processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, tanto na idade escolar quanto pré-escolar. E nós utilizamos os dados, as informações que a avaliação nos traz para adaptar métodos de ensino, criar estratégias pedagógicas individualizadas e promover a inclusão dessas crianças. Então, mesmo quem está ali, não está dentro do centro de ensino especial, tem que ter consciência do que é avaliar e da necessidade de avaliar, porque dentro da educação a gente também tem objetivos claros, tá? Com relação ao referencial teórico, né?
a princípio, quando a gente falava de instrumentos e testes de avaliação, o referencial teórico que falava sobre isso, falava principalmente sobre as teorias maturacionais, né? Ou seja, aquilo que eu expliquei também aqui desde o começo, né? O sentido do desenvolvimento, né? Como ele se dá, as fases do desenvolvimento, desde dentro do útero, nascimento, expliquei para vocês, né? Sobre os reflexos, o que acontece em cada mês de vida, sobre cada idade, e nos diferentes, né, níveis que acontece, né, o que se espera que acontece na sequência, quais são os domínios do desenvolvimento infantil, eu expliquei tudo isso para você, falando da questão maturacional. E é muito importante vocês terem consciência sobre nesse sentido do desenvolvimento maturacional. Mas um avanço mas eu também falei de outras questões ligadas ao ambiente e as questões relacionais. Então, com o avanço que foi acontecendo com as pesquisas, com os estudos que a sociedade foi tendo, e da consciência sobre a criança, da importância que a criança tinha na sociedade, da importância de cuidar da infância, os estudos foram avançando. E hoje, quando se fala em avaliação do desenvolvimento infantil, a gente não fala apenas nesses referenciais teóricos ligados às teorias neuromaturacionais. Hoje também, ou seja, desse desenvolvimento do sistema nervoso central, hoje se utilizam os instrumentos e hoje nós temos consciência dos referenciais teóricos ligados a essas abordagens mais ecológicas, ou seja, que a relação do próprio organismo da criança com o ambiente. Então, a gente sabe da importância que o ambiente tem, a influência que o ambiente tem sobre aquele organismo, sobre aquele ser tão frágil que está em desenvolvimento. Falamos isso várias vezes, né? Do que a escolaridade materna, o nível socioeconômico daquela família, né? O ambiente que ela vive. Então, a gente sabe que das questões de a falta de acesso a uma saúde de qualidade, a medicamentos, também a um tratamento adequado, né? Fome, violência doméstica, tudo isso são fatores ambientais muito fortes que vão influenciar claramente o desenvolvimento. Tanto que hoje, com relação ao TEA, desde os anos 70, sabe-se claramente que o TEA são mutações genéticas que acontecem nos genes, né, daquele TEA. Mas o que hoje se estuda é para saber quanto que o ambiente influencia para essas mutações. Hoje se sabe claramente que tem fatores ambientais muito fortes sobre os TEAs, as mutações genéticas. Só não se sabe exatamente quais são fatores mais recorrentes e qual a porcentagem desses fatores ambientais sobre essas mutações genéticas. Então, não tem para onde correr. O ambiente também é um fator importante. Guardem essa informação, porque eu vou falar claramente sobre a questão ambiental, a questão da família, quando a gente fala de avaliação já, para vocês, quando eu for explicar. Então, tudo isso faz parte da realidade, né? Conhecer o neurodesenvolvimento, mas saber a influência ambiental sobre esse desenvolvimento infantil. Tudo bem? Dúvidas até agora? Tudo certinho? Tá? Então, ficou dúvida do que eu disse até agora sobre o que é avaliar, como avaliar, o referencial teórico, a influência das questões biológicas, mas também das questões ambientais sobre o desenvolvimento? Então, dito isso, a gente vai falar agora sobre as classificações do teste. Então, quando a gente fala de testes, classificações de teste que falam de avaliação do desenvolvimento infantil, existem duas classificações: teste de triagem e teste de diagnóstico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Triagem e diagnóstico, sabem a diferença? Conhecem? Não, professora, não sei. Então, testes de triagem e teste de diagnóstico. Ou instrumentos de triagem, instrumentos de diagnóstico. Quando a gente fala de triagem, nós estamos falando de testes que eles têm a triagem significa rastreio.
tem a função de rastrear. O que é rastrear? É identificar sinais de risco para o atraso ao desenvolvimento. Esses são os testes de triagem. Eles costumam ser de curta aplicação. Geralmente, quando você aplica teste de triagem, eles duram ali em média, de 10 a 15 minutos de aplicação, e eles também são de baixo custo. Agora, quando a gente fala testes diagnósticos, como o nome já diz, eles são usados para diagnosticar alguma deficiência, alguma condição de saúde, diagnosticar qual atraso de desenvolvimento nós estamos falando. O teste de diagnóstico, ele é mais eficiente nisso, né? Ele avalia várias modalidades e, principalmente, ele tem uma durabilidade muito maior. Ele chega, a aplicação dele passa de 1 hora, cerca de 90 minutos ou mais a sua aplicação, tá? E o custo-benefício dele é muito maior. Então, por exemplo, num país como o nosso, que nós temos muitos problemas na aplicação de testes, né? Muitos problemas relacionados à estrutura de saúde no país, né? É muito mais prático usar teste de triagem do que o teste diagnóstico. Por quê? Porque se eu estou dizendo que um teste de triagem leva ali de 10 a 20 minutos no máximo para ser aplicado, né? E o outro dura 90 minutos, quantas crianças você avalia nesses mesmos 90 minutos que você estaria avaliando uma só? Muito mais crianças. Então, ele acaba que atinge uma escala maior de crianças a serem avaliadas. E uma outra questão é o custo-benefício disso mesmo. Porque, por exemplo, o teste Daver 2 é um teste de triagem que todo mundo conhece, né? Ele existe desde os anos 60. Ele é um teste muito bom, ele tem uma confiabilidade e uma aplicação muito rápida, e ele custa ali, em média, o teste de triagem da EV2, com todo o material dele, por volta de R$ 500. Já um teste diagnóstico, como o Bailey, que é um dos mais utilizados, ele custa R$ 5.000. Entendeu? A diferença de 500 para 5.000, a diferença é muito grande. Então, para adquirir os instrumentos, já começa com o valor de aquisição. E, de novo, teste de diagnóstico vai realmente diagnosticar, mas ele tem uma durabilidade muito maior. Então, falando em questões práticas no dia a dia, ele na necessidade de identificação de fatores de risco, ele acaba que não se torna tão prático. Ficou a dúvida? Isso ficou claro para vocês a diferença entre teste de triagem? Quem me falou foi a Natália. Entre teste de triagem e diagnóstico, Natália? Certinho? Entendeu? Então, Ficou, professora, obrigada. Então, essa é a diferença, tá? Então, um outro tipo de avaliação que sim, Viviane? Quem tem habilitação, professora, se expandiu, né? Só o médico, quem tem habilitação para estar fazendo esses testes? Olha, vários profissionais. Dos testes que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu vou falar, todos podem ser aplicados por profissionais que trabalham, que têm conhecimento com o desenvolvimento infantil, tá? Os que eu trouxe para vocês aqui, tá? Todos esses que eu trouxe aqui, não só da área de saúde, mas quem trabalha com desenvolvimento infantil tem habilitação. Mas todos esses testes que eu vou trazer aqui, os instrumentos, eles precisam ter curso de formação, precisam serem capacitados para tal. Tá? Aliás, minto, nem todos. Vou falar de 2 aqui, 3 aqui que não. Podem ser aplicados, que eu deixei até na plataforma para vocês. Professora, só mais uma dúvida. Então, por exemplo, um psicopedagogo, quem fez uma pós em neuropsicopedagogia, tem a mesma validade, serve? Ou então tem que ser o médico? Não, né? Não. Esses também. Não. Dificilmente o médico vai aplicar os testes de avaliação de desenvolvimento infantil. É quem está na prática de estimulação mesmo, quem trabalha com desenvolvimento é que aplica. Ok, muito obrigada. Tá? E esses testes, mas aí eu vou falar agora do instrumento mais importante que nós temos dentro da realidade da educação
e que esse instrumento é um instrumento que é, assim, vou usar a palavra obrigatório, que está dentro da nossa realidade e que ele não é valorizado. Gente, eu fico impressionado como, assim, a gente não valoriza, a gente não leva em consideração. Por quê? Porque o outro instrumento que a gente tem quando a gente fala de avaliação são os instrumentos de progresso, né? E o que é a documentação de progresso? É um outro documento que ele tem um terceiro propósito, que é acompanhar, documentar as mudanças longitudinais relativas ao próprio processo de desenvolvimento da criança, tá? E existe um outro documento, um terceiro documento, que é esse, fazer a documentação e o processo de evolução dessa criança. Ele é extremamente útil. Por quê? Porque a gente precisa saber se essa criança está realmente evoluindo ou não. Então, a gente precisa documentar essa avaliação, esse instrumento. Porque quando vocês recebem lá as avaliações que vêm da clínica, enfim, de outras áreas, de outros setores, existe todo um relatório documentado. E o nome disso é relatório. No nosso caso, a gente chama ele de relatório semestral. Ele é um documento de avaliação e progresso do desenvolvimento da nossa criança. E que os professores têm muita dificuldade no preenchimento e negligenciam muito esse documento. E não podemos fazer isso. Ele é importantíssimo, porque ele vai trazer todas as informações necessárias dessa avaliação inicial e dessa avaliação de progresso das crianças. Então, a gente não pode deixar de agora, a partir do momento que tem esse conhecimento, ignorar a importância dessa documentação de progresso, que no nosso caso é chamado de relatório semestral. Lembrando que, apesar dele ser preenchido semestralmente, tem toda uma forma de acompanhar e de escrevê-lo, que eu vou estar explicando para vocês mais à frente. Então, isso também tem que estar ciente disso. Apesar desses documentos, desses instrumentos aí que existem aí, que foram validados, passaram pela análise psicométrica, existe um documento extremamente importante, que é essa documentação de progresso, que tem que ser feito. E que é feito tanto na área clínica quanto na área educacional. E falando em relatório, a gente não pode deixar de observar e valorizar a importância que o relatório tem quando a gente faz esse relatório para os pais levarem para os médicos, né? Para médico, para outros setores da área de saúde, as terapias que eles estão sendo acompanhadas. É de suma importância. Por quê? Porque nós estamos ali no dia a dia acompanhando aquela criança, mesmo realizando uma prática pedagógica, nós estamos fazendo um trabalho de acompanhamento, de intervenção no desenvolvimento daquela criança. Nós estamos trabalhando ali tudo aquilo que a gente já falou, as habilidades pré-acadêmicas, né, o neurodesenvolvimento da mesma forma. Então, esse relatório ele tem que ser muito bem escrito e pautado realmente naquela realidade do que a criança é. Então, a gente tem que dar peso e valorizar esse instrumento. Porque muitas vezes, quantas vezes vocês aí que já estão na precoce, vocês entregaram relatórios a pedido da família para levar para fechar a avaliação? Quantas vezes vocês fizeram, galera, que vocês estão aí na precoce? Tenho certeza que várias vezes, não é? Sim, pode falar, Márcia. Várias vezes a gente fez isso a pedido dos pais para levar para os médicos. E eu agora, na educação infantil, foi solicitado também de um pediatra, de uma criança de qual eu acompanho, e eu fiz os moldes estudar precoce, daqueles modelos que você nos orientou ano passado. Incrível. Lá essa criança já conseguiu encaminhamento para o neuro, essa criança já está tomando o risperidona. A gente já vê um progresso, um certo progresso nela, por acompanhamento desse médico e desse neuro que já está tendo acompanhamento. Mas tudo começou com este relatório. E como eu trabalho numa escola-classe, as pessoas não tinham muito conhecimento, em princípio elas estranharam um pouco. Mas isso não é o relatório da educação infantil. Eu disse, sim, não é. É o relatório de encaminhamento médico do desenvolvimento dessa criança, baseado lá no que a gente fazia no CEI4, que foi bem, já tem algum tempo, né? Já foi bem, acho que março, abril, mais ou menos, março, início de março, né? E aí, a gente, assim, o bacana é que essa criança já conseguiu alguns encaminhamentos, inclusive de medicação. Sim.
Então, a gente tem que saber que esse documento, isso que a Márcia falou, é muito importante, só vem para complementar minha fala, e a gente tem que saber da importância de todos os documentos que a gente possui. A gente não vai ter, né? A Viviane perguntou quem poderia aplicar. Provavelmente a gente não vai ter disponível todos esses instrumentos, mas nós temos, sim, materiais suficientes para poder fazer essa avaliação da forma mais adequada possível, tá? Então, falando de avaliação, de testes de avaliação, antes de eu falar propriamente deles, eu queria conversar uma coisa muito importante com vocês. Quando eu falo em avaliar, a gente não está falando de chegar lá, quando a gente começa aquela avaliação inicial da criança, lá que a criança chega para a gente, vem da fila de espera, é matriculada, né, passa por todo aquele processo que tem burocrático que tem que passar na secretaria, trazer encaminhamento, os documentos iniciais e tudo mais, a gente não traz essa criança para avaliar, para iniciar, que a gente chama de entrevista, a gente chama de entrevista, né? A entrevista, né? O relatório, o nome correto que está escrito no documento é o relatório psicopedagógico, a gente não faz essa entrevista só por fazer, não é assim. A gente não é assim que começa, ainda mais na precoce. Nós estamos falando de crianças muito pequenas, de umas famílias que estão numa realidade muito complexa, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente chama essas crianças para fazer essa primeira entrevista, esse primeiro contato, a gente não sente pronto, a gente recebe, a gente acolhe essa família, a gente acolhe essas crianças. Não existe isso da gente chegar e começar a fazer uma série de perguntas e começar essa entrevista desse jeito. A gente senta com essa família, acolhe, a recebe, a gente explica. Primeira coisa, a gente explica o que é o programa de educação precoce do DF, quais são os objetivos, porque tem muita gente que não conhece exatamente o que é o programa. Ele confunde muito com questão de terapia, né? Com o que acontece nas terapias, que também, apesar da gente ter o apoio de mais de um profissional, uma equipe interdisciplinar, ela não é uma equipe multidisciplinar, como geralmente tem nessas clínicas, nessas terapias, né? Isso tem que deixar bem claro. A gente explica como funciona, o tempo de atendimento, quantas vezes e principalmente qual o objetivo principal da gente ali, né, na precoce, né? Atuando ali na precoce. A gente recebe aquela família, a gente dá a oportunidade daquela família contar a história dela. Então a gente faz, apesar de ter um roteiro direcionado de como é feita essa entrevistas, a gente está ali registrando tudo aquilo, a gente deixa aquela família falar. E, principalmente, a gente não avalia aquela criança só para avaliar, a gente observa aquela criança, a gente faz a intervenção do jeito que a gente precisa fazer, né? Então, a gente está ali num momento muito delicado. Então, não faz uma coisa só por fazer. A gente tem toda essa conduta ética com a família, a gente respeita essa família nesse sentido, né? Quem já está ali, que já fez entrevista, sabe disso, da importância desse primeiro momento e desse primeiro contato. Então, é ali naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, quando a gente avalia, a gente observa. Alguns instrumentos de avaliação, eles são apenas, que a gente aplica, eles podem se dar de maneiras diferentes, né? Deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu voltar aqui. Opa! Alguns formatos de avaliação são observacionais, são aqueles que a gente observa a criança ali durante aquele momento que está ali acontecendo, daquele primeiro momento, e a gente vê como é que a criança está desenvolvendo. Outros são através de entrevistas, né, com as famílias, e outros são através de tarefas diretas. Então, qual é a diferença desses três formatos aí? Primeiro, observação é realmente observar a criança. Quais a faixa etária que geralmente a gente aplica testes e faz mais observação? Nas crianças muito pequenas, porque a gente vai pegar aí a precoce de 0 a 3 anos. Então, a gente vai pegar a criança muito pequena, já pode pegar um bebê ali de um mês e pouquinho, um Down, que nasce
fez o diagnóstico de síndrome de Down, não, vamos mandar para precoce. Então, chega ali para você com 1 mês e pouquinho, 2 meses no máximo, então muito bebê. Então, geralmente, essas crianças, os bebês, os muito pequenos, que não vão ter condições ainda de lhe dar as respostas, mesmo que você peça e faça algum comando, você faz, geralmente, observação. E você faz ali entrevista com a família. Agora, conforme a criança vai ficando mais velha, ela vai ficando com mais capacidade cognitiva e com capacidade de respostas, geralmente a gente faz aplicação de tarefas, ou seja, pede um comando e observa, mostra um brinquedo e vê como ela responde, como é que ela brinca, né? E aí é assim que se dá. Então, isso faz mais todo sentido. E falando em entrevistas, instrumentos em que a gente faz entrevistas, uma orientação que eu dou que a gente tenha muito cuidado de entregar questionários para as famílias responderem. Por quê? Por várias razões. Primeiro, quando a gente fala ali das extremidades, ou seja, das periferias, o Brasil não costuma falar muito a palavra periferia, mas falando das periferias, das regiões mais pobres, com nível socioeconômico menor, nós vamos falar de muitas famílias que são analfabetos funcionais. Então, eles não vão saber preencher corretamente aqueles documentos. Eles não vão conseguir entender as perguntas que estão ali sendo feitas. Eles não vão saber interpretar e responder da forma adequada. Então, eles podem responder de qualquer jeito. Entendeu? E uma outra questão, quando a gente fala de entrevista e dar o questionário para a própria família responder, é que muitas vezes essas famílias estão muito lutadas, ou elas não estão aceitando bem o diagnóstico, o pré-diagnóstico dos seus filhos. Então, elas começam a arrumar justificativas. Já fiz muita entrevista, muita, em que a família falava assim, não, ó, presta atenção, mas não é assim, é assado. Não, mas olha, é muito bom. Gente, eu tenho uma história que eu não esqueço, que essa foi, porque foi muito engraçado. Foi lá na Ceilândia, lá no Setoróis. A minha coordenadora estava lá fazendo a entrevista com os familiares e ele me chamou e falou, avalia essa criança aqui para mim. Ela estava na sala lá dela fazendo a entrevista e pediu para avaliar uma menininha, mais ou menos de 9 para 10 meses de idade. A sala estava cheia. Aí eu olhei assim e falei, como é que é? Ela falou, não, vai lá e avalia essa criança para mim, por favor. Eu falei, beleza. Aí foi acompanhando comigo, porque a gente saía da sala dela, virava, fazia o corredor para ir lá na sala onde eu ia avaliar. Foi comigo o pai, a madrinha, a avó, o avô e mais uma tia. Olha quanta gente me acompanhou para avaliar essa criança. Falei, não, tudo bem, estão com medo de acontecer alguma coisa com essa criança e tudo mais. Aí ela estava no colo de um deles lá. Chegou lá na sala e tudo mais. E aí eu orientei que todo mundo precisava tirar o sapato e que talvez não coubesse todo mundo na sala, mas que a gente ia tentar se ajeitar. E que o objetivo principal era só conhecer a menininha, ver o que ela conseguia fazer, não era ali para machucar ela, enfim, fiz toda a orientação que precisava. Eu coloquei essa criança em cima do colchonete. Na hora que eu sentei ela no colchonete, ela já desequilibrou e caiu para trás. Já fiquei naquela primeira observação. E aí eu posicionei ela, aí vi que ela não ia conseguir ficar sentada sozinha, então apoiei ela com encosto e fui tentando observar, ofereci o brinquedo e tudo mais. E aquela criança sem dar muita resposta. Gente, num certo momento que eu estou ali conversando, perguntava para a mãe, não, para essa madrinha, para esse avô, para essa avó, o que ela fazia no dia a dia, aquela coisa toda. De repente, essa madrinha me saca do nada, gente, o celular, um vídeo, porque viu que a coisa não estava funcionando, me saca do celular um vídeo, bota assim bem no meio da minha cara, assim, na minha frente, um vídeo dela, o seguinte, ela estava sentada no chão, assim, sentada com as pernas esticadas, ela não estava assim sentada de índio, com as pernas cruzadas, mas com as pernas esticadas, e eles estavam cantando uma musiquinha da Xuxa lá, uma musiquinha que tinha que bater palma, né? Aí a musiquinha batia palma, aí a menininha, eles cantavam, batiam palma, só que o que acontecia? Ela estava sentada desse jeito, com as duas mãos apoiadas, equilibradas
se segurar para não cair. Então, com os braços apoiados aqui no chão. Toda vez que ela batia a palma, porque eles incentivavam ela a bater palma, ela desequilibrava, vinha para trás, alguém segurava ela e empurrava ela para frente. Aí a musiquinha cantava, batia a palma, tipo, parabéns para você, parabéns para você. Na hora que ela vinha para bater palma, ela desequilibrava, caía para trás e alguém equilibrava ela de volta. O vídeo foi tudo isso, né? Essa confusão danada. Aí eu olhei e falei assim, aí a madrinha olhou para mim. Viu como ela é boa? Viu como ela brinca? Ficou justificando o tempo todo, baseado naquele vídeo, a criança ser muito boa. E aí ela, tipo assim, você vai dizer para todo mundo que ela é boa, né? Me meio que me forçando a responder o que ela queria. Ó, ela é muito boa, não é? Ela é muito boa. Não, ela não tinha nem tá aqui. Não sei por que o médico caminhou ela para cá. Esse médico que caminhou ela para cá é louco. Olha como ela é boa. Como ela... E ela era uma menina de 9 para 10 meses que ainda não tinha nem o equilíbrio. Ela era colocada sentada, mas ainda não sentava. Não tinha esse equilíbrio de tronco. Vê, ela não conseguia nem fazer essa liberação de membro superior quando ela batia a palma, que não era nem aqui, era aqui assim, ela desequilibrava num comportamento, né, social, num comportamento visual e de linguagem. Aquém da idade, não era assim, uma criança de 9 meses, já estaria até começando a cantar as musiquinhas, e a família não aceitava aquela condição. Então, naquele momento, eu parei tudo, e falei, olha, mediante o que a gente está aqui, eu vou conversar com a coordenadora, mas ela realmente necessita da intervenção, porque o desenvolvimento dela, eu vou conversar com os pais, não adiantava conversar com aquele tanto de parente, porque ninguém ia me ouvir. Quem é o responsável por essa criança? Era a mãe e o pai, né? A gente chamou a mãe e o pai para conversar, eu expliquei tudo dos atrasos, expliquei o porquê do atraso, mostrei a avaliação, mas a família, enlutada demais, foi só umas 2 ou 3 semanas para o atendimento. Não aceitou e depois foi embora do atendimento. Depois soubemos notícia de que ela estava com um atraso significativo, porque a família não aceitou e não trouxe, não quis acompanhar na idade. Então, isso é muito sério quando a gente passa por muitas situações assim de famílias que não aceitam o atraso do desenvolvimento. Então, essa primeira entrevista, ela é extremamente importante. Então, a gente não faz só uma entrevista. Tem tudo isso em jogo. Nós estamos falando de sentimentos, de realidade. Então, nós temos que ter toda essa consciência na hora do momento de avaliar. Então, a gente não tem o hábito e não é bom. Eu acho muito arriscado, principalmente com esses pais, dependendo da condição, de entregar questionários, entregar documentos assim para a família preencher. É muito melhor, porque quando eu às vezes uso palavras mais complicadas, mais rebuscadas com vocês, de termos mais, né? Mas para as famílias, eu sempre uso os termos mais simples, eu explico cada questão. Ah, a família não entendeu, eu vou lá e traduzo de forma mais simples o que eu estou querendo dizer. Eu sempre uso aquele tom mais acolhedor com as famílias, porque a gente tem toda a situação. Para quando a gente vai entrevistar e questionar essas famílias, a gente tem que ter isso bem claro. Ficou dúvida para vocês o que eu quis explicar? Ficou entendido? Certinho, galera? Certinho. Podemos avançar? Então, Sim. Então, de novo, a gente não entrevista por entrevistar. A gente tem toda essa questão, essa conduta, esse conhecimento. E, ixi, eu tenho várias histórias, vocês não vão acreditar sobre quando a gente fala em avaliar esse primeiro contato com as famílias, né? E essa questão ética, ela tem que ser muito levada a sério, tá? Então, falando do primeiro instrumento aqui, ele é um dos instrumentos mais utilizados no Brasil, principalmente quando a gente fala de aplicação prática e clínica. Ele é muito utilizado e ele é um instrumento que pode ser utilizado por nós. Trabalhamos com desenvolvimento infantil, tá? É o Denver 2. Ele já foi traduzido
e validado para o Brasil, e eu validei ele para crianças com necessidades educativas especiais. Então, ele pode ser usado para precoce. Ele já foi validado, né? As propriedades psicométricas dele já foram verificadas. Então, ele é um instrumento muito bom, muito prático de ser usado ali no dia a dia. Ele existe desde os anos 60, né? E ele realmente a aplicabilidade dele é de 15 minutos. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse é meu kit do Denver 2, né? Ó, é um material bem simples do dia a dia. Ó, o pompom vermelhinho, copinho que a gente utiliza. Até tem um azulzinho, eu comprei um azul aqui, que é para comparar aqui, para ficar mais fácil da realidade das crianças. Ó, a minha sineta. Tá vendo a sineta? Para testar concentração, audição. O vidrinho para a gente colocar a uva passa. A bola, chocalho. E os meus cubozinhos, né? É um instrumento, é muito fácil de aplicar, é um instrumento muito tranquilo. Eu sou, assim, fã do Denver 2, acho que dentro da nossa realidade, ele tem a fidedignidade dele de mais de 90% na triagem, no rastreio de riscos por os atrasos, né? E ele é dividido em 4 áreas, que é a pessoal social, a motora fina, adaptativa, motora ampla e linguagem, e ele identifica com mais de 90% de acerto. Então, é muito alto o acerto dele. Então, quando ele mostra ali os atrasos no desenvolvimento, realmente, geralmente ele não falha e erra. Então, deixa eu mostrar a folha de aplicação do Denver 2. Uma das vantagens do Denver 2, gente, ele vai de 0 a 6 anos. Então, ele pega uma idade muito boa da primeira infância que a gente trabalha, pega a área da precoce e vai até os 6 anos. Então, ele tem essa abrangência de idade que é muito legal de se trabalhar. Então, a gente pode acompanhar essas crianças várias vezes. Você pode usar a mesma ficha, ó, tá vendo a ficha do Denver 2? Chega para trás, ó. Então, ele vai aqui, ó, do 0 aos 6 anos, né? Então, ele faz uma crescente, é um gráfico crescente das habilidades que a criança vai adquirindo conforme desenvolve, tá? Olha, esse é o Denver 2 Brasil. Aqui atrás tem algumas orientações de aplicação. Ele é muito fácil de aplicar e também de fazer o cálculo dos resultados qualitativos que ele vai dar, né? Que vai ser em risco para atraso ou não, né? Então, ele é muito, eu avalio usando muito o Denver 2. Eu uso muito no meu dia a dia ele para prática, tá? Então, é um instrumento de rastreio, né? De triagem, e que é ótimo de ser usado ali no dia a dia, tá? Um outro instrumento é o BL3. Professora, Pois não. onde a gente pode encontrar esses testes disponíveis? Eles podem ser comprados, né? Todos os meus foram adquiridos, foram comprados, mas principalmente você tem que fazer os cursos para aplicar. Eu dou o curso de aplicação do Denver 2, né? E dou o curso de aplicação da SQ3 e do Bailey 3. Esses cursos. Geralmente, esses cursos são pagos, né? Não são gratuitos, tá? Entendi. Tá bom. E Professora, agora, a senhora já tem turma aberta para fazer esse curso ou como faz? eu já tentei lançar isso na rede pública, aqui na Secretaria de Educação, mas o pessoal não quis comprar muito a minha ideia, não, também não teve público, né? Mas seria um curso de formação, de orientação, por quê? Porque ele levaria alguns tempos. Ele não é tão curto, ele não seria um curso de formação de 90 horas, né? Claro que ele é menos tempo de aplicação, e mais, ele tem no mínimo ali 20 horas, dá umas 25 horas de curso para aplicação. Entendeu? Agora, isso é o Denver, né? Agora vamos falar do Bailey 3. O Bailey 3 é um instrumento padrão ouro de diagnóstico e desenvolvimento infantil. Hoje, no mundo, o melhor instrumento de avaliação e diagnóstico de desenvolvimento infantil é o Bailey 3. O Bailey 3 é um instrumento assim criado pela Nancy Bailey, né? Ele é dos anos 90 ali, e hoje não tem instrumento melhor. Já tem o Bailey 4, mas ele ainda não está sendo considerado ali. Ela lançou o Bailey 4, o padrão ouro, tá? Já está quase chegando lá.
que quer dizer padrão ouro? O índice de fidedignidade, de confiabilidade do instrumento é altíssimo. Ele chega a 96%, é altíssimo. Então, quando se aplica o BL3 e ele dá um diagnóstico, é realmente aquilo que a criança tem. Porque um exemplo, por exemplo, diferença quando a gente fala triagem e diagnóstico é se, por exemplo, para verificar atraso da linguagem, quando a gente aplica o teste de triagem, eu vou aplicar de 2 a 3 itens no máximo, para verificar se aquela criança tem algum atraso naquela área da linguagem. Quando eu aplico um teste diagnóstico, eu vou aplicar aí até 5 a 6 itens. Então, eu vou ter um maior número de itens sendo aplicados para realmente confirmar se aquela criança tem atraso naquele setor. Entendeu a diferença? A diferença é clara do meu... Ó, o meu Bailey está lá em cima, o meu Bailey. Ele é uma caixa... Enquanto que eu tenho aqui o Denver pequeno e o SQ3 também, o meu Bailey é uma caixa desse tamanho, cheio de material. Para eu transportar o meu Bailey, eu levo naquela mochila de rodinha, porque ele é muito pesado. Não dá nem para pegar ali agora. Se fosse pegar, eu teria que subir porque ele é grande, é uma caixa grande, com muitos itens. E aqui, ó, para não carregar meu livro pesado, eu fui lá e eu usei ele, como é que eu fiz? Não, eu fiz xerox dele, encadernei para não estragar. Por quê? O Bailey hoje está custando de 4 a 5 mil reais, né? Então, ele é caro, custoso também. E como eu disse, eu levo ali um tempão, eu levo 90 minutos ou mais para aplicar. Olha a grossura do manual de orientação e aplicação do Bailey. É bem grosso, sabe? Então, assim, tá aqui todas as áreas de aplicação, todos os itens de aplicação. Então, e o Bailey 3 tem todos os instrumentos, tem gráficos, tabelas. O Bailey 3 tem várias tabelas que você usa para cada uma das áreas para chegar no nível que tem, porque ele tem a classificação quantitativa, mas a qualitativa, que é grave, moderado e leve, né? Leve, moderado e grave, né? A classificação qualitativa. Mas a classificação do Bailey, como eu disse, ele é o padrão ouro. Ele é muito, muito bom de ser aplicado, né? Mas tem essa questão de todas. Por isso, quem usa o Bailey? O SARA. As terapeutas do SARA aplicam Bailey. Já vi vários relatórios e vi o Bailey sendo aplicado lá no SARA, né? Já fui fui várias vezes no SARA e tudo mais. Então, o Bailey, eles usam lá o Bailey 3, quando vocês podem receber relatórios do SARA, que veio com a avaliação do Bailey 3, falando porque ele vai ser dividido nas áreas de cognição, linguagem, receptiva e expressiva, é dividido, motor fino e amplo, socioemocional e adaptativo, né? Então, ele dá o atraso em cada uma das áreas, a pontuação, né? O score bruto, ou score ponderado, e mais a classificação qualitativa, como eu disse, leve, moderado e grave. Então, ele é muito bom, realmente é um dos instrumentos melhores para serem aplicados, mas tem essas questões. Dúvidas? Tá? O ASQ3. O ASQ3 também é um teste de triagem, que foi traduzido, validado pelo Rio de Janeiro. Eu consegui ele diretamente com o autor, né? Ele que me treinou no ASQ3, me forneceu todo o material do ASQ3, e ele também é muito fácil de ser aplicado. São vários questionários do ASQ3, bem tranquilo de ser aplicado. Ele vai até ali por volta dos 60 meses, né? Aplicabilidade. Ele também tem. Voltando no Bailey. Qual a desvantagem do Bailey, gente, que eu esqueci de falar? Ele só vai até 42 meses. Ele é um instrumento para uma faixa etária muito curta, ou seja, ele vai ser aplicado só ali por volta dos 3 anos e pouco. E aí, qual é a justificativa da autora? Que é realmente a idade principal, a janela principal de desenvolvimento em que tem que haver intervenção precoce, que é a idade importantíssima para o desenvolvimento, que a gente já falou de tudo, da sinapse, da neuroplasticidade. Então, ele se foca só nisso. Então, ele vai pegar essas crianças muito pequenas para um país como o Brasil, em que a gente tem muitos problemas para as famílias mais pobres conseguir consultas, né? As famílias perceberem um atraso, geralmente passa desses 42 meses. Então, um instrumento tão bom quanto esse já não é aplicado,
Ele tem esse problema. Ele é muito bem utilizado em países enquanto isso é percebido antes. Mas no Brasil a gente ainda tem todas essas questões. Por isso que a gente falou das questões ambientais, o impacto sobre isso quando a gente fala de avaliação. A gente está falando de um país que ainda tem muita dificuldade de percepção dos atrasos. Ou vai no posto e a família não relata ou passa desapercebido muitos atrasos. Então, o Bailey tem essa dificuldade, só vai até 42 meses. Para nós que atuamos na precoce, ele se encaixa bem, mas se passar disso, infelizmente. O Bailey 4, ele tem hoje dentro do seu material, um instrumento, uma parte para avaliar, diagnosticar autismo. Ele não tinha no 3, no 4 tem. Então, é um instrumento muito bom, né? Ele é baseado nos principais instrumentos de verificação do autismo e ele realmente faz o diagnóstico. Ele é muito bom de ser aplicado. Aí, o Bailey 3 tem sim uma parte de triagem, que seria como o Denver 2, mas a gente quase não usa, a gente usa mesmo a aplicação completa dele, tá? E voltando aqui para o SQTs. Então, são questionários, você pode alguns de observação, outros de pergunta, de relato dos pais, e outros de aplicação da atividade. Então, ele é facinho de preencher, quando você faz os cálculos dele também, é muito tranquilo de preencher, e às vezes, hoje eu já vi na internet vários questionários disponíveis, porque são 60 questionários, né? Porque vai por idade, você não vai aplicar todos. Para cada idade, você aplica um, é sempre dividido por idade. Todos esses instrumentos vão ser aplicados da idade que a criança está. E aí, a gente quando vai aplicar o instrumento, não esquece, a gente faz o cálculo da idade corrigida para aplicar também. E ele tem, assim, a tabela lá atrás dele de fazer os cálculos é bem tranquila e eu gosto também muito de aplicar o SQ3. Eu acho super prático de aplicar e tranquilo, porque ele também é rápido, tá? O idade. Esses instrumentos que eu falei até agora são instrumentos que principalmente foram criados fora do Brasil. Foram traduzidos, validados, tiveram suas propriedades psicométricas testadas. O idade não, já é um documento brasileiro, ou seja, ele foi criado mediante a realidade do Brasil. Eu deixei para vocês disponível, se eu não me engano, o MChat e o Portage, né? O idade não. Eu só falei deixei para vocês só o artigo falando sobre a aplicabilidade do idade, né? Idade é muito tranquilo também. Eu gosto de aplicar o idade, ele também tem uma análise de resultados muito tranquila, e ele vai se focar até os 72 meses, ou seja, pega uma idade maior, né? Depois de 6 anos. Então, ele também vai avaliar o desenvolvimento da linguagem, cognição, motor fino, grosso, social, o desenvolvimento social e emocional e adaptativo, né? E então ele tem uma alta acurácia também para a gente que atua na precócia, sabe? Ele é muito bom de aplicar e muito tranquilo. Eu gosto muito da aplicação. O IDAD também é um instrumento que é comprado, tá? Ele não é gratuito, ele é comprado. E EMS. O EMS é o instrumento da Alberta, né? A questão do EMS. O EMS ele é usado principalmente para avaliação do desenvolvimento motor. Lembra que eu falei que tem N instrumentos, que várias áreas, para vários setores de desenvolvimento? O EMS é um deles, ele é muito específico, principalmente para diagnóstico das crianças com paralisia cerebral. Então, eu gosto de usar ele quando tem uma suspeita assim, maior de paralisia cerebral, porque ele vai se focar muito na área motora. Você quer perguntar uma coisa, Bárbara? Professora, Sim. O EMS, ele seria triagem ou diagnóstico? Triagem. Ele entra mais como triagem, tá? Ele também serve muito para acompanhamento, tá? Só que o EMS tem o seguinte, ele só vai até os 18 meses de idade. E aí, ele tem essa diferença. Mas, de novo, por qual a justificativa dos autores? Que quanto antes você fizer essa análise e fechar esse diagnóstico, essa suspeita para o atraso, para uma condição de saúde específica, quanto antes a intervenção acontece. Então, ele vai avaliar a motricidade grossa em 4 posições: prono, supino, sentado e em pé, entendeu? E ele vai verificar principalmente a questão do controle postural. Ele é muito bom como identificação
precoce para crianças com atraso, crianças com paralisia cerebral. Lembra que a gente falou da intervenção, de ficar em pé, né? Todas aquelas posturas. Então, o EMS é muito utilizado para isso. Pouca gente conhece o EMS e lembra que eu falei de MFCS aula passada para vocês, aqueles instrumentos para paralisia cerebral. Então, tem instrumentos próprios só para paralisia cerebral. Um deles é esse, tá? O EMS. Dúvida até aqui? Certinho? Um outro instrumento. Aí falei, até agora eu falei com vocês mais instrumentos que falam do desenvolvimento global das crianças, né? Que foram aqueles testes de triagem e aqueles ligados e de diagnóstico. Que a gente precisa, sim, conhecer todos esses instrumentos, porque eles podem, sim. Sabe aonde a gente vê a tabela do Denver? No cartão da criança. Quem já olhou no cartão da criança aquela tabela do Denver 2, uma tabela falando com uma linha do desenvolvimento? Aquela é a tabela do Denver 2. Ela está no cartão da criança. Então, os instrumentos estão aí no nosso dia a dia. A gente já talvez aqui não conheça e não consiga identificar, entendeu? Então, vai vir no relatório que aplicou tal teste, e a gente precisa ter conhecimento disso para a gente até entender o que eles estão dizendo. Significa o quê? Se fez um teste de triagem, há uma suspeita, um risco. Agora, se aplicou um instrumento de diagnóstico, significa que aquela criança tem atraso para o desenvolvimento. Certinho? Um instrumento de triagem que estava também ali, meio que no cartão da criança, e parece que eles vão tirar, porque os próprios pais estavam preenchendo esse questionário de forma irregular e estava dando problema, é o MChat. O MChat, ele é um teste de triagem para autismo, e ele vai dos 16 aos 30 meses. Por que também 16 aos 30 meses? Exatamente, porque antigamente tinha-se muito, a gente tinha essa noção, a gente acreditava que o diagnóstico de autismo tem que ser dado mais velho, depois de uma certa idade. Não, os estudos hoje avançaram e mostram que realmente a criança nasce autista. E que desde a tenra idade, lembra daquele vídeo daquela menininha que eu mostrei para vocês? Lembram dela, da menininha? A mãe tentando vestir a roupa? Ela tinha só 7 meses? Sim. Lembram? Ela não tinha vários traços de autismo? Então a criança apresenta os traços de autismo, ele nasce autismo desde a tenra idade. Então, o fato da gente ser fechado o diagnóstico do autismo o quanto antes, exatamente de novo, vai ser importante para uma questão de intervenção precoce. E é a intervenção precoce que vai facilitar o desenvolvimento daquela criança. Esperar que essa janela se passe para depois a gente começar a intervir, hoje a gente sabe que não é bom. A intervenção tem que ser quanto antes para minimizar esses atrasos. Então, esses instrumentos, mesmo hoje, quando a gente fala de rastreio para o autismo, eles são para a eternidade, ou seja, esse aqui vai começar a falar a partir dos 16 meses, né? 1 ano e pouco. Então, já pode ser aplicado e ele vai até os 30 meses. E ele vai avaliar, aqueles outros avaliavam coordenação motora ampla, cognição, linguagem, nananã. Esse, você vê, ele é um instrumento que vai direto naquela tríade do TEA. Comunicação, atenção compartilhada, resposta ao nome, imitação e interesses sociais. Ou seja, vai ser linguagem, área social e comportamental, né? Ele é um teste que pode ser preenchido pelos pais, né? Ou através da questão da observação. Mas, de novo, gente, a gente não entrega esses questionários para o pai assim, dá para ele responder. A interpretação que esses pais podem fazer pode ser muito errônea. Então, pode dar um falso positivo ou um falso negativo, o resultado que a gente almeja. Então, a gente precisa estar ali naquele momento do preenchimento e perguntar para as famílias, nós mesmos preenchermos e a gente, por vezes, explicar o que aquela pergunta quer dizer. Isso é de suma importância. Por quê? Porque aí a gente vai puxando o fio daquele novelo que está lá todo emaranhado, todo enrolado,
leva um tempão, é igual o cordão quando prende um no outro, que tá lá, né? A gente coloca joias, um cordão prende no outro, fica todo emaranhado. Então a gente vai puxando um por um e vai puxando aquele fio e vai trazendo as respostas que a gente precisa. A gente não induz, mas a gente vai sendo verdadeiro e trazendo as respostas que a gente precisa, que são as reais. Lembre-se disso. Eu deixei ele lá disponível para vocês. Então ele é muito bom, muito prático para essa identificação, para essa triagem para o risco do TEA, tá? Lembrando que ele não é diagnóstico, mas ele já é um caminho que vai nos ajudar a elucidar. Porque, de novo, muitas vezes chega uma criança para a gente com um diagnóstico, uma suspeita, que não é, ou chega com uma suspeita que está ali meio na dúvida, a gente, ao aplicar num teste desse, a gente fecha e a gente orienta. Uma coisa muito importante, quando a gente, que eu sempre faço, quando eu termino de avaliar as crianças, que eu tenho aqui os resultados que eu faço, os cálculos e análise, eu sento com essa família e explico o que isso significa. Não é justo com essas famílias alguém ficar lá de óculos, com óculos aqui, bem no nariz aqui, toda, tipo, estou julgando. Não existe isso. Isso não é correto, né? Falando de ética profissional. A gente tem que sentar com essa família e falar, olha, eu fiz uma avaliação, mesmo usando ali a ficha evolutiva. A gente já na primeira entrevista faz a aplicação da ficha evolutiva. A gente aplicando, a gente vai explicar, falar, olha, eu tenho, dá um exemplo aqui, por exemplo, imagina uma criança que tenha 6 anos de idade, desenvolvimento cronológico. Ela tem 6 anos. Mas, quando eu aplico o teste, que a gente faz a avaliação, a gente percebe que o desenvolvimento dela é real. O que ela apresenta desenvolvimento é por volta de 3 anos. Veja bem. Apesar dela ter 6 anos de idade, mas quando eu observo realmente o real desenvolvimento, o que ela apresenta de habilidade, está por volta de 2, 3 anos. Como é que vai ser o meu planejamento para ela? Diz para mim. É baseado naquela idade cronológica ou o que eu observei ali nas avaliações? Me respondam. Hein, pessoal? O que a senhora observou nas avaliações. Então, o que uma criança de 3 anos estaria fazendo, pessoal? O que a gente espera de uma criança de 6 anos? Que está no desenvolvimento típico. E aí? Fala para mim. O que eu espero de uma criança de 6 anos? Hein, galera? Uma criança de 6 anos, ela já vai... Pode falar, querida. Pode falar. Pode falar, Viviane. Não, é só a questão já do foco, já está sentada, já está no início, já reconhece algumas letras, números, cores. Com uma linguagem bem estabelecida, né? Eu penso, professora, é o desenvolvimento das habilidades, né? Ela vai A questão cognitiva, comandos. sensorial. Exatamente. Agora, uma criança de 3 anos, o que ela tem para me dar de resposta? Ela vai estar ali no início do desenvolvimento da linguagem, ela vai estar formando pequenas frases ainda, algumas ainda não saíram, ainda não desfraldaram, enfim, ela vai estar iniciando as interações sociais, ela não vai estar com todas aquelas habilidades pré-acadêmicas que a gente precisa lá para alfabetização, para o letramento, bem estabelecida. Não é claro isso para a gente? Isso não é claro ou não é? Sim. Sim. Então, quando eu explico isso para a família passa a não ter uma outra consciência do que exigir dessa criança e aonde eu quero alcançar? Sim ou não? Sim. Então, quando eu estou aqui com a família, eu trago a família para mim. Eu digo, ó, apesar dela ter 6 anos, eu percebi isso aqui nela. Você percebe que ela ainda ela faz isso, 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 isso? Ela ainda não consegue fazer isso, isso, isso. Então, onde nós vamos trabalhar junto? Eu e vocês como família, para que isso aqui, ó, se equivale. Vai ter uma equivalência aqui. Então, nós vamos trabalhar junto para chegar. Então, eu já tracei muito claro quais os meus objetivos. E eu trouxe essa família para esse conhecimento.
Eu não posso simplesmente chegar e dizer, ó, tem um atraso. E ficar ali. Não. Eu explico de forma didática, falo, o que eu quero é que isso aqui aconteça. Aqui vai ter essa equivalência. Esse é o nosso objetivo. E nós vamos trabalhar juntos para chegar aqui. Quando eu faço isso, eu trago essa responsabilidade para nós, para mim e para a família. E aí as coisas ficam bem menos pesadas, ficam bem mais tranquilas. Porque eu tenho uma família que foi conscientizada. Entendeu? Quando eu falo avaliar, inclui tudo isso. Trazer a conscientização das famílias. Ficou dúvida sobre isso, galera? Tá? Então, o MChat eu gosto também de aplicar o MChat nesses casos. Coisa de preencher em 5 minutos a gente preenche. E no final dele, como fazer o cálculo dele é bem tranquilo, sabe? Então, e aí a gente já começa a conversar com a família, vai orientando e tudo mais, né? E aí tem o PetCat, que eu acho que pouquíssima gente ouviu falar de PetCat. Se alguém já tinha ouvido falar de PetCat, é um instrumento também muito bom de diagnóstico. Só que ele vai até 20 anos de idade. Só que, de novo, ele é muito caro, demora para ser aplicado, tem muitos itens para ser aplicado, ele é todo online. O custo dele, eu acho que hoje é uns R$ 2.000, se eu não me engano, pode ser até que aumentou um pouco, porque ele paga em dólar. Mas ele é muito legal de aplicar, eu já apliquei ele algumas vezes, e ele realmente é um instrumento diagnóstico muito bom. Então, se alguém um dia de vocês ouvirem falar do PetCat, ele é muito legal e pode ser aplicado para crianças com e sem deficiência, porque ele abarca a questão da atividades de vias diárias, mobilidades, habilidades sociais e cognitivas e responsabilidade no dia a dia, sabe? Ele é muito bom. Eu acho ele um instrumento muito bom de ser aplicado, tá? Professora, Sim, uma dúvida. Todos esses testes podem ser aplicados para autistas e crianças com deficiência? Crianças e sim, adolescentes e pode. deficientes? Sim, pode, porque lembra que a gente está, tanto na triagem quanto no diagnóstico, a gente sabe que todas essas áreas, social, linguagem, cognição e motora, são afetadas. É claro, quando a gente fala de autista, a gente vai ter menos motor, mas a gente vai ter o quê? O adaptativo, socioemocional e cognição afetados. Lembram disso, né? Então, podem ser. Agora, para fechar, como triagem mesmo para o autista, aquele que eu falei agora, e o que eu vou, o MChat, o que eu vou falar agora é de suma importância. Um outro instrumento da realidade da área educacional, que eu não sei qual o problema que o pessoal tem com ele, é o inventário Portage. Gente, o inventário Portage é um instrumento que ele não é só para rastreio, identificação e acompanhamento do TEA. Ele também é para trás do desenvolvimento global. Ele pode ser usado para trás do desenvolvimento global. Então, eu não entendo como é que hoje, assim, as pessoas... Qual o problema da utilização que as pessoas têm com a utilização do Portage? Eu estava no EVAI, acho que no Riacho Fundo, assim, acho que foi no Riacho Fundo, e falando sobre esses temas todos, e uma professora que atua na classe especial, gente. Ela me falou que não conhecia o Portage. E aí eu falei, você não conhece o Portage? E ela alegou para mim vários problemas que ela estava tendo na sala de aula, isso, aquilo. Me trouxe uma chuva de problemas. E eu falei assim, como é que você avalia suas crianças, os seus alunos em sala de aula? Aí ela olhou para mim e falou, não avalio. E aí eu falei assim, bem, então a gente tem muitos problemas reais para serem resolvidos, né? Porque eu fiz todo esse discurso que eu fiz ali para trás para vocês com ela. Falei, gente, a gente não tem um ponto de partida. A gente tem que saber quais são os pontos fracos, os pontos fortes das nossas crianças, para a gente ter ali, saber quais são as reais necessidades. E o Portage é um desses instrumentos que pode ser aplicado por nós. Eu deixei ali o Portage disponível para vocês. Eu tenho o Excel dele, do cálculo dele, da calculadora do Portage. Ele é um instrumento muito importante. Aí falar, ele só vai até 6 anos, mas, de novo, às vezes a criança tem 8 anos de idade, quando a gente fala principalmente de TEAs que estão na classe especial. Por quê? Porque a gente sabe que 87% das pessoas com TEA de suporte nível 3 tem déficit cognitivo profundo. É um combo, faz parte, uma das comorbidades do TEA de suporte 3, são as várias comorbidades, entre elas o déficit cognitivo. Eles têm muitos problemas ligados também a convulsões,
Então, se está ali na classe especial, geralmente é o suporte 3, o 2 mais sério e o 3, ele mesmo tendo 8, 9 anos de idade, qual vai ser a idade de desenvolvimento dele? Muito aquém. Então, Portage serve como instrumento de avaliação e de acompanhamento, principalmente acompanhamento, gente. O Portage como acompanhamento, porque todos esses instrumentos traçam gráficos, né? E os gráficos são porque o objetivo dos gráficos, quando a gente fala principalmente de aba, de intervenções comportamentais, são gerados gráficos. Os gráficos querem aquelas parabólicas para cima, não para baixo. Eles não querem aquela descendente, querem ascendente. O objetivo da gente é uma ascendente quando a gente trabalha, quando a gente intervém. Então, o objetivo é que a criança faça uma ascendência. Então, a gente faz o acompanhamento para ver se ele está em ascendência. Porque aí, se a gente viu que não está, a gente muda a nossa estratégia, a nossa intervenção. Então, como acompanhamento, pode um instrumento extremamente importante e que a gente não pode lançar a mão dele, principalmente quem está aí atuando em classe especial, na educação especial. Ele vai avaliar as áreas da comunicação, cognição, motor fino e grosso e área social. E ele é muito bom, porque ele vai orientar o planejamento individualizado com base nos resultados, sabe? Então, ele tem, para quem aplica direitinho o Portage, ele não é difícil, gente, é super tranquilo de aplicar. Ele é um grande instrumento de acompanhamento e progresso. Então, eu sou uma defensora do Portage mesmo, a gente precisa resgatar. Quando eu comecei ali em 1900 bolinha, a gente falava muito, aplicava o Portage, né? Entre outros instrumentos, e aí foi se perdendo, o professor foi falando, não precisa, a gente está aqui só nessa parte, foi falando do lúdico, de interação, só de socialização, e foi esquecendo dessa importância. Hoje a inclusão está aí batendo. Eu vi números que eu não sei se são reais, porque às vezes o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde não publicam, faz tempo que não publica esses números, né? Mas existem, não sei se é fato, hoje no Brasil, 900 mil crianças autistas matriculadas dentro da rede ensino pública, dentro da rede ensino do Brasil. Esse número é muito alto, gente. É bastante alto. Daqui a pouco chega 1 milhão. E se a gente não olha com olhar cuidadoso para 1 milhão de crianças matriculadas diagnosticadas com transtorno, isso aí vai virar uma panela de expressão que daqui a pouco vai explodir. E para essas crianças a gente tem que ter um olhar individualizado. Lembre-se disso. Para quem está na precoce, então, isso não passa desapercebido, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabela resumindo tudo isso que eu falei até agora, a idade em que esses instrumentos podem ser aplicados, tá? O domínio e o público-alvo. Ficou alguma dúvida para vocês até agora? Não, professora. Tudo certinho? Esclareceu aí as dúvidas? Certinho para vocês? Trouxe esse conhecimento novo, talvez algumas pessoas nunca tinham ouvido falar, mas foi bem claro para vocês, bem explicativo? Ok. Então, agora eu vou falar de um outro instrumento extremamente, que é o nosso dia a dia, que está dentro da nossa realidade e que, de novo, a gente não valoriza. A gente não entende que também é um documento de acompanhamento, de evolução, um documento de progresso, como eu tinha falado anteriormente, que é o relatório semestral. Esse relatório vai trazer a realidade do nosso dia a dia. Quem foi que tinha falado? De como é que funciona lá. Quem foi que tinha falado do como é que está funcionando lá em Sobradinho? Eu esqueci agora. Quem foi? Me desculpa, querida, porque muita coisa a gente vai falando e eu esqueci. Daniela. Foi quem? Foi quem? A Daniela, Daniela. né? A Daniela. Obrigada, Daniela. Então, ela foi falando da realidade. A Precoce tem vários instrumentos já pré-estabelecidos há muitos anos que nós utilizamos para avaliar e para acompanhar. Ela foi falando que alguns desses agora já não são obrigatórios e tudo mais. Eu tenho a minha própria opinião da importância de todos esses instrumentos, porque uma queixa que os professores têm é que a Precoce preenche muitos documentos. Isso é fato, eu realmente concordo que a Precoce preenche muitos documentos. Mas, quando a gente fala desses documentos, todos têm o seu porquê, principalmente quando a gente fala desses instrumentos de avaliação e acompanhamento, que o caso deles é a ficha evolutiva.
Eu não conheço a ficha evolutiva, não tem problema. Eu vou postar para vocês todos os documentos que são usados na Precoce, vou postar a orientação de como preencher, não só vou postar por postar, mas eu também vou trazer resumos de como preencher esses documentos, para que vocês tenham ciência da existência desses documentos, tá, pessoal? Não se preocupe com relação a isso. Eu estou citando eles aqui, mas eu vou trazê-los para vocês nos módulos seguintes, tá? Assim que for liberado, principalmente a questão dos módulos serem abertos novamente, já vão estar disponíveis para você. Então, um desses documentos é o relatório semestral. Então, para que o relatório semestral seja eficiente, é necessário dispor de tempo para fazer pequenas anotações diárias. O que a gente mais antigo fazia? Ia para o atendimento da criança, pegava a pastinha, era o Joãozinho, hoje é o atendimento do Joãozinho. Pegava a pastinha do Joãozinho, botava lá debaixo do braço, pegava a mãozinha da criança, ia junto, chegava lá e fazia o atendimento, acontecia, e geralmente lá no final do atendimento, a gente pegava ali aqueles 5 minutos finais e fazia os registros. Gente, é inviável. O pessoal que já está atuando, vão concordar comigo, o pessoal que já está em educação especial também. É impossível a gente ter na modulação tantas crianças que vão ser atendidas, a gente chegar no fim do semestre e lembrar de tudo que aconteceu durante o semestre todo, porque aconteceu várias coisas. Se a pessoa tem essa memória, está de parabéns. Mas fica muito difícil. É por isso que a gente precisa fazer os pequenos registros, às vezes anotações diárias, sobre o comportamento, a participação, o envolvimento, o equilíbrio psicológico, entre outras questões, os avanços, principalmente os avanços que a gente vai preenchendo, que a gente vai percebendo. Aquela criança avançou numa habilidade, a gente precisa fazer o registro. Hoje, como muitos estão, a Daniela falou que o PIB é o relatório que está online. O que é o PIB? O PIB é o planejamento individualizado, né? A gente tem o PIB que a gente preenche, que é nele que a gente faz o preenchimento de todas as ações previstas, daquelas observações que a gente precisa fazer, porque a gente avalia usando a ficha funcional, né? A ficha funcional da criança, né? E a gente faz o planejamento no PIB. Lá a gente lança tudo que a gente pretende alcançar, né? Mas para preencher principalmente o relatório, são essas anotações diárias. Hoje, o que a maioria dos professores faz? Porque tem um celular. Tem ali usa aqueles aplicativos tipo de WordPad, né? São Word, ou o aplicativo Notas. Aí tem uma nota aberta para cada nome de criança. E ali mesmo vai fazendo um registro, do que percebeu. É uma forma prática. Agora, eu costumo, não sei cada um, eu pegava o caderno, todo professor tem o seu próprio caderno, né? Ou a sua agenda, e levava comigo e ia falar, fulaninho de tal, 16/11. Outra forma de registro que é muito comum, que os professores gostam muito, são as fotos, as imagens, com as crianças fazendo aquela tarefa. Primeiro, para acompanhar, ter aquela imagem gravada do que a criança está fazendo, mas também para enviar para os pais, que os pais gostam de receber essas imagens do que está acontecendo, e usam também aquelas imagens para relembrar o que a criança fez e tudo mais. A gente precisa ter esses registros para poder a gente ter esse acompanhamento. Eu geralmente fazia as anotações mesmo ali, ou direto na pasta, ou no caderno, né? Fulano de tal, nananana, criança. E eu não vou fazer todo o atendimento, por exemplo. Hoje eu fiz do João, amanhã é de outro. Só daqui 2 ou 3 semanas eu faço um novo registro do João. Entendeu? Mas a gente precisa ter esse hábito dos registros, porque senão a gente não consegue, a gente se perde mesmo. E aí o nosso relatório fica muito difícil. Aí, de novo, vai fazer o mesmo relatório igual para todo mundo. E geralmente a gente nivela por baixo. Isso é um grande problema. O atendimento é individualizado, né? Então, a gente não precisa anotar tudo, mas anotar as informações mais relevantes, atitudes da criança que chamaram mais atenção em determinado momento, né? Porque ali no final do bimestre você vai ter juntado essas preciosas informações que vai trazer mais segurança para você redigir o relatório. E isso, gente, não é uma diquinha, é a dica. E realmente, é uma das. Sempre me perguntaram sobre o preenchimento do relatório, eu sempre orientei dessa forma, porque é realmente a realidade. O atendimento, principalmente se a gente percebe perdas, a gente precisa registrar. Aquela criança começou a ter regressões. Se a gente não tem documentado,
aquelas perdas, a gente não tem como mostrar até chamar a família para orientar. A gente não pode esquecer da questão das faltas. A gente precisa registrar, sim, as faltas das crianças, porque isso está na legalidade da lei, pode trazer problemas para vocês, aquelas crianças infrequentes. Eu sempre peguei muito no pé das questões das faltas, os professores, sim, alertarem coordenação para a falta, porque nós estamos falando até de problema jurídico que a gente pode ter. Né? Eu trabalhei muito tempo numa comunidade muito carente e tenho histórias de violência doméstica, que a criança estava faltando, vítima de violência doméstica. Se a gente não relatou, de repente bate conselho tutelar. Por que vocês não relataram essa falta? Foi ver? Então, porque a gente tem que ter isso muito certo. Então, tudo isso faz parte do nosso acompanhamento da educação especial, né? Então, quais os aspectos a ser considerados quando a gente preenche esse documento? As características do aluno, a sua participação nas atividades, o seu grau de autonomia, as suas habilidades e dificuldades, o seu comportamento nas aulas, como ele se relaciona com os colegas e professores, principalmente que hoje a gente tem muitos transtornos, né, sendo matriculados, como reage a conquistas e fracassos, como lida com conflitos e adversidades, e principalmente, quais são os seus avanços. Então, a gente vai observar isso nessas 4 áreas do desenvolvimento. Motor, que subdivide, né, motor grosso e fino, na linguagem, socialização e nas AVDs. Tudo isso a gente vai observar, não é quando a gente faz o relatório, quem já fez relatórios aí, não são essas áreas que a gente está observando? Exatamente. Então, a gente não tem como pegar esse tanto de criança e lembrar de tudo isso se a gente não fizer esses pequenos registros, gente. A gente vai se perder. E lembra, de novo, ele é um instrumento de avaliação e acompanhamento. Ele tem sim a sua grande importância. A gente não pode deixar. Já recebi relatórios que. Vou falar uma coisa que é feia, antiética, mas eu preciso falar. Eu já vi dentro da educação especial, dos alunos mais velhos, o mesmo relatório 3 anos seguidos. O mesmo relatório. Gente, não tem como, em 3 anos seguidos, aquela criança não ter mudado nada. Para mim, isso é inviável. Assim, é um questionamento a ter que ser feito. A gente, por que foi que não foi avaliado para inicialmente, viu as áreas que ela precisava evoluir, fez uma intervenção e depois fez um registro de relatório mediante aquela necessidade? Então, a gente precisa, a gente tem que ter essa consciência como professor. A realidade dentro da educação hoje mudou muito. A quantidade de turma, todas as turmas são inclusivas, e a quantidade de alunos com necessidade especial hoje é muito grande. A gente tem que ter consciência disso, tá? Principalmente para a questão do sofrimento, tá? Então, os aspectos vão ser considerados. Uma coisa que a gente tem que observar quando a gente vai avaliar. A gente não ter esse mau hábito de acompanhar a criança com outra criança. A gente tem sempre que avaliar essa criança em comparação a ela mesma, ao que ela tem que ofertar. Dentro desses anos todos de atuação, eu nunca atendi um DAO igual, nunca atendi um PC igual, nunca atendi um TE igual e daí por diante. Por quê? Porque além de serem condições de saúde com muitas amplitudes, né, muito diversas, tem a própria característica pessoal da cada criança, ninguém é igual a ninguém. Então, a gente vai ter sempre as suas individualidades, a gente tem que respeitar. Do que a gente observa do ponto inicial ao que essa criança evoluiu, porque o nosso objetivo dentro da precoce não é a estabilidade. Se aquela criança se manteve estável, tem alguma coisa pegando, o objetivo é sempre o avanço. É sempre o avanço. A gente fala de boca cheia, com muito orgulho. A gente né? A gente é chato mesmo, né? Fala com muito orgulho. As minhas crianças na precoce todas evoluíram. Tem aquelas que evoluíram mais, tem aquela, a gente fala de boca cheia, né? Quando vai aí como é que é? Conselho de classe, né? A gente fala mesmo, né? O pessoal fica olhando, a gente fala é chata. Precoce evoluiu tudo. Por quê? Porque a gente tem todas essas características. O objetivo principal da precoce é esse, a evolução. É claro que tem as crianças mais graves, aqui a gente falou dos paralisados cerebral, que tem as comorbidades, sempre são problemas que dificultam muito isso. Mas isso é uma quantidade mínima. No geral, no montante, as nossas crianças evoluem bem. A gente sempre tem um número muito alto de crianças que evoluíram. Não é verdade, pessoal que já está atuando?
Daniela aí? Sim, pode falar, Sim, Viviane. professora. Porque eu já trabalhei na precoce, né? Muitos anos, Sim. inclusive na época eu estava fazendo a faculdade, e o tema, né, da minha dissertação foi esse, né? O corpo como instrumento de avaliação. Então, duas coisas, né? A primeira é que a gente tem aquele tempo, né? Como a senhora falou, para não só a higienização do ambiente, mas para pequenos relatos, para Uhum, evolução. E, de fato, muitas vezes a gente pega aí o relatório que não condiz com a criança, né? uhum. Em vários aspectos. E aí a gente lê inicialmente na semana pedagógica e quando a gente atende, você fala, meu Deus, não tem nada a ver. Então é uma coisa muito delicada, porque a gente está entre colegas, né? E quando a gente se depara com essa realidade, quando você está ali ainda no centro, né? Atualmente eu estou atuando no centro de ensino especial, você ainda tem a chance de conversar um com o outro, mas e se essa criança é para uma outra escola, para inclusão, enfim. Né? Então, é um desafio muito grande. A minha dúvida era se a gente também, que a gente aplica o Portas lá no ensino especial, e independente da idade, né? Então, tem a ver mesmo, né? Então, apesar, porque como ali a maioria tem duas, três síndromes, né? Enfim, então é utilizado. Então, não tem problema, né? Mesmo como a senhora falou, às vezes ele tem lá já 14 anos e utiliza o Potter's. É Sim, correto? E a correto. segunda, correto, né? E a É correto. segunda questão é se a gente poderia, pelo menos, colocar, né, no projeto político-pedagógico algum desses testes para que a gente possa estar adquirindo, né, garanta ali a verba, né, que o recurso para isso. E se um pedagogo, por isso que eu perguntei, né, se uma pessoa que tem lá, por exemplo, a pós em psicopedagogia, se a escola tivesse adquirido esse teste, né, seria interessante isso ou não? Tem que ser realmente em particular, numa clínica? Como ficaria essa questão, né? E essa avaliação seria muito mais responsabilidade da equipe, né? Se alguém da equipe tiver essa formação, essa capacitação, eu apoio demais. Inclusive, como o projeto político-pedagógico da escola está para isso. Mas essa avaliação caberia muito mais a alguém da equipe, porque já tem a equipe com essa formação, essa especialização. É difícil tirar um professor, o sistema não aprovaria isso, né? Para fazer só essas avaliações. A equipe já tem, ou a sala de recursos também, já tem esse especialista para isso, que poderiam fazer essa aplicabilidade. E é bem viável, bem viável. Eu tenho, devido à minha formação e tudo mais, e porque também estou lá na precoce, eu aplico esses instrumentos. Às vezes eu convidada para avaliar alguma criança em outros lugares, né? Como eu já falei, eu já fui muito em creche e fiz essas aplicações, mas é bem viável, mas provavelmente seria viável apenas para equipe e sala de recursos, por conta de não haver esses desvios de funções, tá, Viviane? Mas Ok, muito obrigada. o professor querendo aplicar, ele pode aplicar. O Portage, eu trouxe os exemplos do Portage. Para mim, o Portage e na precoce, a avaliação, a ficha funcional, acompanhamento, a ficha evolutiva, aliás, de 0 a 3 anos, já são instrumentos que a gente tem que são completamente viáveis e que eles cumprem essa função que eu trouxe até agora. Eles cumprem sim. Não vejo por que abrir mão desses instrumentos. Eles estão lá e são a nossa realidade, tá bom? Tá, Viviane? Então, a gente acompanhar a construção do desenvolvimento, identificar. Então, quando lembrando que o relatório, ele é descritivo. Eu estou trazendo os ponto a ponto, mas ele sempre vai ser descritivo. Então, a gente não pode ignorar a importância do relatório semestral, que é os instrumentos. Esses instrumentos que eu falei até agora, que são citados, eu trouxe para que vocês tivessem conhecimento, porque eu nunca gosto de trazer para vocês só o básico, eu só gosto de complementar, trazer sempre mais informações para que vocês tenham ciência. Mas o uso da ficha de acompanhamento de 0 a 3 anos, né, desenvolvimento da criança, que é precoce, já tem. O Portage, o MChat, tudo mais, já são instrumentos que a gente tem lá, que está dentro da nossa realidade e que cumprem esse papel. E são eles que vão ser o nosso norteador para a gente planejar e, em seguida, construir um relatório completamente eficaz, um relatório justo, que seja digno para aquelas crianças, em respeito a todas aquelas crianças. Certinho? Ficou alguma dúvida do que eu falei até agora, pessoal?
Ficou alguma dúvida? Professora, então, a, a mesma Tá porta, cortando. ela serve Sim. para os outros testes que a senhora apresentou? Porque como eu Sim. estou no centro de ensino especial, então a gente vê esse atraso, né? São crianças que... E agora a gente enfrentou, né? Está enfrentando muito fechamento de salas de aula e os Sim. meninos retornando para o centro, né? Então, a minha dúvida é essa, independente da idade, mesmo sendo testes que tem aquele período para estar sendo aplicado, se a gente poderia estar usando no centro de ensino especial, por exemplo. Sim, o Porter, principalmente, porque o Porter é um teste de avaliação do desenvolvimento global. Ele vai avaliar o desenvolvimento global, mas ele vai ter partes específicas ligadas à questão comportamental. Então, geralmente, para os alunos do centro de ensino especial, a gente vai achar alunos bem mais velhos, mas com muitos comportamentos e com muitas atividades de vida diárias de crianças muito menores. Então, ele vai se encaixar nisso, né? Ele entra muito dentro dessa realidade. Mas para os pequenos, para os nossos pequenos, assim, esses outros são mais adequados. Mas principalmente a ficha da criança, a ficha de acompanhamento, a ficha de avaliação da criança de 0 a 3 anos, que a gente já tem, ele se encaixa perfeitamente para isso. Então, e a gente preenche com ele, tá? Mais alguma dúvida? Gente, então eu espero que hoje, eu gosto muito de falar desse tema, e foi tema dos meus estudos, que é avaliar. Porque eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento. Eu trouxe para vocês tudo sobre didaticamente falando sobre as áreas e tudo mais, e eu não podia deixar de falar nesse momento da importância da avaliação. Eu espero ter trago para vocês essas, para mim são informações muito relevantes sobre o acompanhamento, sobre o que é avaliar, dessa importância e do preenchimento, de como a gente avalia, do acolhimento às famílias. Para quê? Para que a gente sempre lembre de que isso vai fazer com que o nosso trabalho seja cada dia mais suave, mais tranquilo, né? E a gente realmente consiga, no final do nosso processo, falar: opa, olha quanta coisa boa a gente colheu no fruto desse 1 ano de trabalho, tá? Então, era esse meu principal objetivo aqui hoje na aula. Espero, assim, que todos... Ficou alguma dúvida? Que todos tenham, assim, aproveitado bastante esse momento. Professora,